Boa tarde, pessoal. Vamos dar início aí a essa live para tratar de dois temas que são bastante interessantes aí, a liquidação de sentença e a execução trabalhista. E para isso eu vou ter o privilégio de receber o Dr. Carlos Begales, juiz do trabalho. Estou só aguardando ele entrar aqui para a gente iniciar esse bate-papo aí sobre esse tema que, sem dúvida, é um daqueles temas que, principalmente para os jovens advogados, a gente tem aquele início, né? Geralmente ali na faculdade a gente não se interessa muito por um assunto e é o tipo de tema que depois que a gente vai para a atuação prática, ali para a vivência prática, a gente vê a importância desse tema. Dá uma boa tarde aí para a doutora Marília, doutor Flávio, sejam bem-vindos todos. Doutora Leia, doutor Wesder. Bem, pessoal, enquanto o Dr. Begales não entra aí, eu queria já passar para vocês um pouquinho qual que foi a nossa conversa, né? A gente fez um bate-papo antes aí da dinâmica que a gente quer seguir dentro dessa live aqui. Essencialmente, assim, eu posso dizer que meu Instagram choveu de dúvidas, porque é o que eu havia dito agorinha, né? Um tema que gera muito interesse dos advogados, é um tema difícil, porque envolve tanto a legislação trabalhista, você tem a CLT, você tem... Tudo bem, doutor Leonardo? Seja bem-vindo. Você tem ali o CPC, você tem lei de execuções fiscais, então você tem uma complexidade grande ali para conseguir, de fato, né, reunir tudo isso, concatenar todos esses conhecimentos e conseguir, de fato, achar saídas, né? Saber exatamente o que você vai aplicar naquele tipo de situação. Então, de fato, é um tema bastante inquietante aí, que gera muitas dúvidas aí em todo mundo. Bem, eu vou aproveitar para pedir para vocês, enquanto o Dr. Carlos Begales não entra, acabou de entrar aqui, para que vocês usem esse íconezinho que está aqui embaixo, que parece com um aviãozinho, convide seus amigos também para participar aqui desse bate-papo. Tenho certeza que vai ser bastante produtivo, tá? Deixa eu chamar aqui o Dr. Begales. E aí? Boa tarde, doutor. Tudo bem? Tudo. Bem, deixa eu, Tá me em primeiro ouvindo lugar, bem? estou ouvindo bem. Tá me ouvindo bem também? Tudo bem. Então, deixa eu já, em primeiro lugar, te agradecer, né, pelo convite, que você aceitou o meu convite para que a gente pudesse fazer esse bate-papo aqui. Antes da sua entrada, eu estava aqui fazendo um preâmbulo aqui com o pessoal, que na verdade é o seguinte, e também acho que é a impressão minha, o tema da execução, de modo geral, é aquele tema que geralmente o advogado não dá muita bola, né, lá na faculdade, acha que é meio chato, está muito preocupado ali com direito material, e depois que ele passa para a atuação prática é que ele vê a complexidade que é o tema e a riqueza que é, né, na verdade. Então, é justamente pensando nisso que eu imaginei essa live aqui, para a gente trocar essa ideia. Acabou que aconteceu que eu tive uma chuva aí de questionamentos que apareceram aí, coisas bastante interessantes. Eu tenho certeza que vários de vocês aqui que estão nos acompanhando, né, essa audiência, vai poder sanar dúvidas que eu tenho certeza que também são de vocês aí. Deixa eu, em primeiro lugar, apresentar, né, apesar de não dispensar apresentações, o Dr. Carlos Begales. Ele é juiz do trabalho aqui no TRT 18, mestre em Direito pela Federal do Pernambuco, professor em cursos de pós-graduação e é uma referência em execução trabalhista. Recentemente editou um livro, né, o curso de execução trabalhista pela editora LTR.
só de ter editado pela LTR, a gente já sabe que o material é de qualidade. Estou esperando o meu exemplar chegar, pedir, já tem 2 semanas, mas logo, logo está aqui em casa. Depois, quando sairmos desse isolamento aí, eu vou pegar a minha assinatura no meu exemplar. Então, é isso, Dr. Begalhos. Deixa aí para você fazer suas considerações iniciais e depois a gente começar esse bate-papo. Pois é, professor. Que bom, é uma oportunidade de nós conversarmos sobre alguns temas que, de fato, são temas muito relevantes no dia a dia da advocacia, né? E vai ser um prazer conversar com você aqui, com os nossos colegas. Já observei aqui que tem meus colegas de turma, lá do Paraná, pessoal de Santa Catarina, pessoal aqui de Goiânia também, meus colegas, os advogados, o meu amigo Aguinaldo, lá de São Luís, também está aí. Coisa boa, vai ser uma conversa produtiva, eu tenho certeza, e na medida do possível nós vamos esclarecendo os temas que são aqueles questionados, né? Vamos lá. Tá, eu pensei numa seguinte estratégia, o doutor vê aí se ele concorda. O que eu pensei? Eu reuni mais ou menos algumas perguntas que eu recebi. Obviamente você também deve ter algumas questões aí já que você também deve ter achado interessante de colocar. E eu vou seguir mais ou menos uma marcha assim do processo de execução. Então vamos começar ali pela liquidação, depois a gente passa ali para a parte de expropriação de bens, penhoras, e vamos fechar lá com concurso de credores, recuperação judicial. Acho que pode ser mais ou menos por aí, né? Pode sim. Bem, deixa eu, antes de passar aqui para o primeiro questionamento, cumprimentar alguns amigos aqui também, Dr. Walter Capreira, Dr. Rodrigo Vidal, que eu vi que ingressaram aí. É um privilégio ter vocês aí também na nossa live. Então, eu vou deixar os comentários abertos. Se a gente não tiver problema de conexão, vai ficar aberto até o final. Se tiver, eu travo e espero até lá para os 10 minutos finais. Bem, uma que eu recebi aqui justamente sobre a parte de liquidação de sentença, que é um tema que eu gosto bastante. Tenho me dedicado, eu tenho uma predileção pela parte de cálculos trabalhistas, liquidação, e uma dúvida que eu recebi aqui, que eu acho que ela é bastante, apesar ela é um pouco aberta, mas ela é interessante para a gente pensar um pouquinho. Percebi aqui, né, quais os cuidados que as partes devem ter na fase de liquidação de sentença? E realmente eu acho que tem muitos pontos ali que vale a pena comentar. Eu queria contar com a opinião do Dr. Carlos aí. Professor, olha, eu acho que esse tema ele precisa ser pensado em 2 fases, a questão que envolve a liquidação. Se a gente pensar que a sentença ela não pode ser modificada, evidentemente, no momento da liquidação, nós temos que pensar antes da sentença e antes do acórdão. Eu acho que essa é uma premissa básica para entender bem o tema, né? Porque quando se elabora uma petição inicial ou se elabora uma defesa, muitas vezes há questões que envolvem a natureza da parcela, a extensão desse direito, e o advogado e a advogada precisam pensar nisso no momento de fazer a petição inicial ou de fazer a defesa. Mas há ainda uma situação interessante que é, às vezes, eu costumo dizer isso nos cursos, às vezes a pessoa, ela lê a sentença e, porque foi acolhido o pedido ou rejeitado o pedido, ela não consegue fazer análise dos acessórios dessa sentença. É aí que gera o problema na liquidação. Vou te dar um exemplo. Imagina que você tenha uma sentença que acolheu um pedido de pensão mensal, em decorrência de uma doença, de um acidente de trabalho. Mas lá no meio da sentença, lá há uma decisão dizendo o seguinte: considerando A, B, C, D e E, eu vou converter esse pagamento dessa pensão em parcela única. Veja bem,
Imagina que a condenação foi de um salário mínimo por mês. Mas se eu pegar essa sentença agora e colocar aí 35 anos de pensão em parcela única, isso tem um reflexo para o executado, para o réu. Será que foi aplicado um deságio nessa condenação? Será que foi feita alguma ponderação, já que o sujeito está recebendo o valor, vai receber o valor antecipadamente? Então, é isso que eu digo que precisa ser visto por quem vai analisar a sentença, o advogado que vão analisar a sentença. Olha, esses dias, por exemplo, eu me deparei com a seguinte situação. Houve acolhida uma justa causa. Na justa causa, a pessoa recebe só o saldo de salário e, eventualmente, parcelas vencidas, né? Uhum. Só que, no acórdão da turma, reformaram a sentença, afastando a justa causa e reconhecendo uma rescisão indireta. Ou seja, houve uma reversão total da sentença. Só que a sentença não falou nada de verbas rescisórias. E aí? Chegou na liquidação, o sujeito tinha direito a aviso prévio, 13º proporcional, férias proporcionais. O que eu quero dizer é que, quando a sentença é líquida, eu já tenho também que observar os cálculos. Quando a sentença não é líquida, eu preciso verificar os parâmetros estabelecidos, se é que foram estabelecidos parâmetros nessa sentença. Se não foi, é necessário fazer o ED, os embargos de declaração, para poder clarear essa situação. Você pode pegar um outro exemplo que é de responsabilidade subsidiária, professor. Às vezes a sentença não limita. Nós temos 3 tomadores de serviço e a sentença não delimita a responsabilidade por período. E é importante que isso seja feito, porque às vezes lá na frente vai ter uma discussão de grupo econômico, que talvez a condenação venha abranger todas. Então, eu penso que nós precisamos olhar essa questão sobre 2 ângulos. Primeiro, antes da sentença, preocupar com qual é a natureza da parcela, certo? Natureza salarial, natureza indenizatória, as consequências. E depois, na sentença, analisar a sentença, analisar o acórdão, o que foi, de fato, deferido e como isso vai ser calculado. Porque senão teremos problemas na fase de execução, é uma outra briga. É isso. É isso que nós temos. Qual é a sua opinião sobre isso? Sim, eu observo sempre, na verdade, que a gente tem que ter essa cautela em todos os momentos, né? Na verdade, é uma situação complicada, porque também, assim, minha posição também, olhando para o lado do magistrado, né? Porque, inevitavelmente, o magistrado, ele também, a sentença também é linguagem, né? Então, inevitavelmente está sujeita a falhas, né? A antinomias, contradições e daí por diante. Então, inevitavelmente, ali você vai ter situações, igual essa que você colocou, de você ter uma reforma e depois, ou seja, mudando a forma de demissão, de extinção do contrato, e não incluindo os acessórios. Eu até recebi uma situação bastante parecida de um colega que atua na 2ª região, em que o magistrado deu a sentença líquida, e aí ele ficou, né, feliz lá, mais de 100 mil reais e tudo mais, vai ter honorários em cima, só que ele usou como parâmetro para a liquidação os valores que tinham sido apresentados na inicial, e os valores da inicial, o pedido de honorários era implícito. E aí não teve a condenação em honorários, não teve o valor, ele manteve lá os valores pedidos na inicial, e aí ele não embargou, não entrou com RO, e ficou sem os honorários, que depois ele tentou até levar isso até no TST e não conseguiu reverter. Então, esse tipo de cautela tem que ser a todo instante, tanto no momento da elaboração da petição, seja também na contestação, mas principalmente ali no momento da sentença. Uma questão que me incomoda, que eu estava colocando essa questão do ponto de vista do magistrado, eu até queria também ter esse sentimento seu aí, né? Nesse momento de elaboração das sentenças, porque também eu entendo que o magistrado também não pode ficar descendo a detalhes demais, né? Imagine que a cada pedido ali ele vai ter que dizer
quais são os reflexos, dizer qual é a base de cálculo, qual é uma série de informações que eu acho que mais atrapalham também, se ele quiser fazer essa delimitação já na sentença, porque vai gerar esse tipo de problema, do que, de fato, se ele simplesmente fizer ali os pedidos e deixar que essas eventuais discussões sejam feitas ali na fase de liquidação, né? Agora, obviamente, cabe ao advogado provocar e não deixar passar nenhuma desses pedidos, né? Acontece muito também com a questão de dedução de valores pagos, né? Em que geralmente a sentença às vezes não vai fazer explicitamente colocar essa dedução dos valores pagos, e se não houver o questionamento no momento correto, isso também vai gerar prejuízo depois. Eu penso, os colegas magistrados e magistradas que fazem sentença líquida, doutor, eles dizem que não tem problema na execução. Ou seja, eles queimam uma etapa enorme aí. A questão é toda a estrutura para que isso aconteça. Mas eu penso, fazendo uma ponderação aqui, que esses critérios eles precisam estar definidos na sentença justamente para que não haja discussão posteriormente. Ontem, uma colega me apresentou um acórdão de um tribunal aqui, não aqui de TRT-18, de um outro regional, em que a turma do tribunal disse o seguinte, considerando todos os problemas relacionados a essa questão de correção monetária, isso será resolvido no momento da liquidação. Ou seja, se vai se aplicar TR, PCA e tal. Ou seja, o que eu quero dizer é que quando não se estabelece critérios, nós vamos ter que ter a liquidação lá na frente. Certo? Seja ela por arbitramento, seja ela por artigos. Então, eu acho mais prático, sob o ponto de vista da eficiência, definir esses critérios na própria sentença. E o ideal seriam as sentenças líquidas, né? É isso. Sim. Não, claro. O que eu comento é assim, para que o magistrado defina todos os critérios, eu estou dizendo na redação mesmo, chegar ali e colocar a base de cálculo dessa verba, essa e mais essa. Isso, de fato, fica bastante, eu entendo como difícil para o magistrado fazer esse detalhamento. Mas se a sentença for líquida, obviamente vai ser apresentada a planilha de cálculos ali, até agora com o advento do PJE-Calc, né? Acho que também vai ser bastante interessante isso, porque ele já traz ali planilhado cada verba e ele já mostra qual é a base de cálculo de cada uma delas. Então, se o magistrado dá a sentença líquida com aquela parametrização, ele já está, obviamente, indicando quais são as bases de cálculo que foram adotadas. Aí sim, aí eu acho que é o melhor dos cenários, né? A gente já tem, felizmente, isso acontecendo, mas eu imagino como deve ser difícil, né? Do ponto de vista da estrutura judiciária, ter fôlego para fazer isso. Ok. Bem, outra questão que eu recebi aqui, essa é uma que está na moda aí, né? Acho que é uma questão bastante interessante, que é a questão das medidas executivas atípicas. E aí me perguntaram o seguinte, né? O fato de o reclamante não ter patrimônio e também de não ter indícios, né, de que os tenha, se permite a aplicação daquelas medidas atípicas, tipo suspensão de CNH, passaporte. Como que está isso dentro da jurisprudência trabalhista, né? Eu acho que esse é o tema do momento, sabe? Tamanha a divergência, tamanho o número de teses que nós temos com relação a isso. É interessante porque nós fizemos uma evolução política, judiciária, no sentido de avançar só sobre o patrimônio das pessoas, né? Que a execução não recaia sobre o corpo da pessoa. E me parece que esse é um tema que está trazendo de novo essa discussão. Porque, veja bem, se nós pensarmos em termos práticos na Justiça do Trabalho, a Justiça do Trabalho, ela já tem um conjunto de convênios
que são aplicados, certo? Além disso, nós temos protesto da sentença atualmente, possibilidade de fazer isso. Nós temos o Serasa Júdi, aqui na Justiça do Trabalho. Nós temos o sistema de indisponibilidade de bens. Nós temos o Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. São todas formas de coação, né? Uma coação psicológica sobre, e com restrições também, né? Sobre o executado. Nós temos uma ADIM que está no Supremo para ser julgada, justamente questionando o 139.4, que é esse artigo que, depois do CPC de 2015, trouxe definitivamente esse tema para a discussão. E interessante que lá o parecer da Procuradoria-Geral da República é pela inconstitucionalidade dessas medidas judiciais. Todas. Eles não abrem exceção no parecer deles. Isso aí é só verificar no site do Supremo, é a DIN 5.941. Está para ser julgado, o relator é o Luiz Fux. Veja bem, a redação do 139.4, ele diz assim, olha, que o juiz pode usar todas as medidas indutivas, subrogatórias, de coação. Mas aí é que vem a frase que vai gerar toda a discussão final. Porque a frase é, essas medidas de coação visam o quê? Assegurar o cumprimento da ordem judicial, professor. Eu lhe dou uma ordem para que você cumpra a decisão judicial. Ela tem por finalidade assegurar o cumprimento. Ela tem que servir como um instrumento, como um meio, mas ela precisa ser eficaz. Não pode ser uma mera punição também, né? Aí toda a discussão está exatamente nessa palavra. Porque essa questão que foi colocada aí, se seria possível se aplicar uma medida executiva atípica, mesmo o devedor não tendo bens, vamos imaginar uma hipótese seguinte: foram feitos todos os convênios, não encontrou nada, e não há indícios de que essa pessoa tenha bens. Certo? Então, em termos de estrutura do processo, o que ocorre agora? Esse processo vai ser suspenso, certo? E pela sistemática da lei da reforma, nós vamos ter o início da prescrição intercorrente. Exato. No CPC é a mesma coisa, tem só uma questão de procedimento, mas a ideia é a mesma. Então, nós nos colocamos a tempos na seguinte situação. Não encontrou bens, arquivo, certo? As medidas judiciais típicas, que é Bacen-Jude, Renajude, indisponibilidade de bens, essas medidas elas ainda acabam sendo feitas até mesmo depois por pedidos dos exequentes. Agora a pergunta que tem que ser respondida: qual a eficácia para o processo quando você determina bloqueio de cartão de crédito, bloqueio de CNH, passaporte? Quando a gente vai para o cível, nós vemos lá proibição do sujeito não usar a área comum do condomínio porque ele está devendo o condomínio. Ele não pode usar o elevador. Há pedidos para cortar a energia elétrica do sujeito. Vejam, essa é uma discussão muito interessante e que eu, particularmente, não vejo juridicidade em determinar essas medidas somente como um caráter punitivo, porque a redação do 139 é uma forma de instrumentalizar a prática de um ato. Veja, eu não posso dizer, professor, que essas medidas não têm eficácia. Porque se eu te torturar, eu acho que isso vai ter uma eficácia. Agora, isso é lícito? Ou seja,
Eu acho que tem muitas medidas, eu não posso partir do pressuposto de que, quando eu determinei tal medida, o devedor veio e cumpriu a obrigação. Bom, talvez ele tenha pego um empréstimo com familiares, né? Eu me lembro na época em que nós tínhamos, aí sim, antes do Supremo reconhecer essa questão da impossibilidade de prisão do depositário infiel, quando era possível decretar a prisão, era comum decretar a prisão de um executado depositário de um bem, e os familiares, as pessoas próximas arrumavam o dinheiro e iam lá, pagavam para o cara não passar uma noite na cadeia. Então, tem situações que me parece que não vão vingar, mas isso vai ser uma opção final do Supremo Tribunal Federal. Então, porque tem uma outra coisa que eu não vejo ser aplicada na prática, que é a seguinte: se nós determinamos a apreensão da CNH, por quanto tempo isso vai ficar? Normalmente se determina a apreensão da CNH, a apreensão do passaporte, certo? Porque mesmo a prisão civil do devedor de alimentos tem um prazo. Se ele não cumpriu, ele continua com a dívida, tá? É uma prisão tida como administrativa. Então, eu não posso, essa é meu pensamento nesse momento, pensar só em termos de eficácia, porque dependendo da medida que eu lhe aplicar, isso vai ter uma eficácia, porque você pode vender até um bem, vamos dizer assim, que em termos legais seriam impenhoráveis para poder quitar aquela dívida, certo? Mas, enquanto o Supremo não se manifestar, nós vamos continuar com estas situações. Veja, o advogado ou a advogada apresentaram, professor, documentos, fotos de uma pessoa que leva uma vida social que parece que aqueles 11 mil que ela deve, ela poderia pagar. Então, veja, aí sim, vamos determinar algumas medidas para assegurar o cumprimento da ordem, que é o pagamento. Agora, usar a penalidade por si só para dizer o seguinte, eu vou ficar aqui com a sua CNH, mesmo você não tendo bens, mesmo você estando desempregado, mesmo você tendo quebrado como empresário, eu vou ficar aqui com a sua CNH. Não me parece que seja a linha interpretativa mais adequada. Mas, assim, vamos ver o que no final o Supremo vai decidir. Eu acho que o artigo não é inconstitucional. Pode-se fazer uma interpretação restritiva dele, dizendo que é possível aplicar penalidade. Aliás, como o próprio STJ já decidiu, quando ele decidiu aquela questão do passaporte e da CNH, né? Ele só disse que, no caso do CNH, a lista não seria habeas corpus, porque não está envolvendo direito de ir e vir, etc. O passaporte até poderia, tal. Mas é o Supremo que vai, no final, decidir se seria ou não constitucional essa questão aí. Tem outra situação também que eu acho que ela também teria que passar por essa baliza aí, né? Que são aquelas situações em que você atinge alguma dessas medidas, na verdade, acaba por impedir a atividade, né, do profissional. Então, às vezes você tem ali um camarada que utiliza o veículo, ou a sua própria habilitação que seja, para viagens, a trabalho, né? E aí, se você faz a apreensão do CNH, você está impedindo ele, inclusive, de quitar aquele crédito, aquela dívida ali, né? Então, essa situação também, eu entendo que é inevitável também, que tem que ser debruçado. O problema é mais uma vez, a questão da linguagem. Você tem ali um dispositivo, um mero inciso ali, com uma linguagem aberta, e aí cabe aos ilustres magistrados ali se desdobrar para enxergar os limites daquilo ali, né? Porque o problema, na verdade, é uma questão de limitação. E é muito ruim, porque vai acabar que vai chegar no Supremo e, às vezes, vão ter que tomar uma decisão daquelas decisões meio estranhas, em que ele tem que quase positivar, né? Vai ter que quase dizer ali qual é o direito mesmo, colocar os limites, igual aquela questão lá que está no Supremo, né? Aquela daí discutindo a questão da gratuidade de justiça, em que tem votos lá que estão fixando até o percentual, 30%, até 30% do que ultrapassar o teto do regime geral.
Então, infelizmente, vai caindo nesse tipo de situação. Bem, Eu acho... Pode Só falar? fazer uma ponderação, professor, o seguinte. O Supremo, inclusive, tem súmulas dizendo que você não pode reter uma mercadoria para o sujeito pagar o tributo. Ou seja, a ideia não é essa, entende? A ideia não é essa, né? Então, é como se dissesse assim, olha, eu vou te impingir várias medidas executivas, mesmo que você não tenha bens para pagamento. E aí esse risco que você está levantando, ele de fato ele existe. Porque a base aqui está fervendo, que é o primeiro grau. Uhum. E as interpretações, muitas vezes, elas se fecham no Supremo, né? Não levam em consideração realidades distintas, certo? Então, eu penso que a leitura que tem que ser feita é que o artigo é constitucional, o inciso é constitucional, e que isso precisa ser aplicado caso a caso, viabilizando o cumprimento da decisão e não simplesmente como uma pena ao sujeito. É isso. Sim. Antes de passar para a próxima aqui, deixa eu cumprimentar alguns amigos aqui. Doutora Sara Caroline, presidente do IGT, nossa amiga aí. Doutora Ana de Nápoles também, que foi minha colega de faculdade. Privilégio ter vocês aí. Sobre questão de efetividade, tem outro tema também que está aí candente aí e exigindo uma série de pontas soltas aí, que é a questão da penhora de salários, né, doutor Begales? Como é que anda essa discussão sobre... A gente até tem uma súmula aqui no TRT 18, que eu tenho visto algumas aplicações meio, vamos dizer assim, heterodoxas ali dela, essa discussão de que somente as prestações acima de 50 salários mínimos é que estariam abrangidas com a possibilidade de penhora de salário, e me parece que a redação, na verdade, do CPC, né, na verdade, ela permite também as prestações menores, desde que sejam parcelas de prestação alimentícia, né? Mas eu queria a opinião do doutor aí. Olha, até o CPC de 73, professor, a jurisprudência do TST, na UJ 153, não permitia penhora de salário. Após o CPC de 2015, começaram a surgir as primeiras decisões dizendo que seria possível. Inclusive, o TST modificou a redação da OJ 153 para permitir a penhora de salário com base lá no artigo 833, parágrafo 2º, não só nos casos acima de 50 salários. O fundamento básico é que o CPC diz que é possível penhorar salário para pagamentos de créditos de natureza alimentar. E aí ele usa uma expressão logo em seguida, independentemente da sua natureza, que não existia no CPC de 73. Esta ideia, independentemente de sua natureza, fez com que os advogados, por exemplo, e advogadas, pedissem penhora de salário para receber os seus honorários, porque os seus honorários têm natureza salarial. Foi reconhecido pelo STJ. Nós temos aí as condenações em pensões mensais decorrentes de acidente do trabalho, ato ilícito, tem natureza alimentar. Então, nós começamos a ter vários pedidos de penhora de salários. Então, o ST, nesse momento, e também o STJ, estão nessa linha da possibilidade de realizar penhora de salário, não só no caso do executado que recebe acima de 50 salários, como você citou. Mas há uma jurisprudência, vamos dizer assim, da mesma forma como você citou a súmula do tribunal, há uma jurisprudência no segundo grau,
em alguns TRTs, de resistência a essa interpretação, dizendo que mesmo com esta interpretação, com esta redação do 833, quando se fala ali em verba de natureza alimentar, independentemente da sua prestação alimentícia, independentemente da sua origem, né, que isso ainda continua vinculado ao direito de família. E não decorreria, por exemplo, de ato ilícito e etc. Então, há uma jurisprudência no segundo grau. Inclusive, recentemente, final do ano passado, em um recurso especial no STJ, levaram para a Corte Especial, que ainda não julgou, essa discussão. Porque a ideia que está surgindo é a seguinte. Então, se a expressão que está no parágrafo 2º abranger tudo, honorários advocatícios, pensão, ato ilícito e tudo, então significa o seguinte, que eu posso penhorar salário até o limite que está no CPC, 50%, mas na prática os juízes penhoram 15%, 20% ou 30% no máximo. Essa é a regra. Né? E alguns já estão pensando o seguinte, então tá bom, se isso tem natureza salarial, então eu posso decretar a prisão do sujeito, já que lá na execução de alimentos eu posso decretar a prisão dele por um prazo X. Então aqui também, se ele não pagar, como isso aqui é débito de natureza alimentícia. Houve um voto divergente no STJ e resolveram levar essa discussão para a Corte Especial do STJ. Não está com pedido de vista coletivo o processo, porque me parece que o que vier de lá é o que vão aplicar na prática, certo? Agora, ficando aqui na Justiça do Trabalho, neste momento, o TST, ao alterar ao J153, permite a penhora parcial de salário do devedor. Tá certo? Qual é o problema que eu sempre digo quando eu falo de execução? É que o TST não julga questões infraconstitucionais no recurso de revista. O recorrente precisa alegar matéria constitucional. Aí vai da habilidade do advogado ou da advogada. Como o STJ julga só normas infraconstitucionais e quando tem um recurso extraordinário ele diz isso aqui não é meu, é direto do Supremo, e no nosso caso, do TST, tem que passar aqui pelo TST, e isso é muito difícil, né, por uma questão de não pré-questionamento. Então, eu acho que por hora, nós vamos ficar com esta possibilidade. Mas, assim, há uma resistência nesse sentido, tá? De jurisprudência em segundo grau, em alguns tribunais, dizendo que mesmo o CPC de 2015, quando fala em prestação de natureza alimentícia, independentemente da sua origem, está falando em direito de família, verba de natureza de família. Acho difícil essa tese vencer, mas pode ser que de fato acabe acontecendo em termos práticos, né? É mais fácil, na verdade, você ter um mandado de segurança, né? Apresentar um mandado de segurança para um direito líquido e certo, do que às vezes ir para um recurso de revista, que a matéria chegaria mais fácil no Tribunal Superior do Trabalho. Então é isso, professor. Nesse momento, nós temos a possibilidade, pelo menos em termos de jurisprudência, do TST. Eu andei acompanhando inclusive essa discussão do STJ, eu achei, até o professor doutor reproduziu aí, né? Eu vi essa discussão, achei brilhante mesmo. Não sei se foi da ministra Nancy, acho que foi a posição dela, né? Essa discussão se prestação alimentícia é a mesma coisa que natureza alimentar, porque o termo do CPC é prestação alimentícia, né? Ela colocando, olha, se a gente for abranger tudo que a gente fala em algum momento de prestação alimentícia e expandir para qualquer verba de natureza alimentar, a gente vai poder chegar a esse extremo aí da prisão civil para pagamento de honorários, né?
Eu vi algumas decisões no TST que eu achei interessantes também, que elas fazendo uma discussão que é a seguinte: olha, aplicando a possibilidade de penhora de salário somente para aquelas verbas que de fato tenham natureza salarial. Então, excluindo multa por litigância de má-fé, alguns tipos de indenização, como, por exemplo, danos morais. Eu, pessoalmente, discordo, porque eu entendo que ali, naquela situação, na verdade, todas elas se enquadrariam dentro do mesmo contexto. O doutor entende de que maneira a respeito disso? Excluir aquelas verbas que seriam de natureza indenizatória dessa possibilidade de penhora. Tem até uma decisão da SDI 2. Exatamente. Até o STJ também vai nesse caminho, não só o TST. O interessante, professor, é que, na verdade, assim, é um ou outro que faz essa alegação. Normalmente, a tese de quem está defendendo o executado, olha, o salário é empenhorável, o salário é empenhorável. Talvez uma saída seja exatamente dizer, olha, mas aqui o meu cliente foi condenado em X, dano moral, portanto, isso aqui não tem. Ou uma litigância de má-fé, portanto, não tem essa natureza alimentar, como seria um saldo de salário, por exemplo. Certo? Isso traz até outras repercussões também, que são aqueles acordos, por exemplo, que a gente faz só com natureza indenizatória, e depois, se ele não for cumprido e você tiver que chegar numa medida dessa, você não vai ter condições de fazer penhora de salário, né? É um risco. E às vezes a gente não calcula no início ali, mas depois pode acontecer isso também, né? Foi essa conexão que eu imaginei. Eu falei, imagina você faz ali um acordo, sai satisfeito, e depois, se não tiver efetividade, você não vai conseguir nem penhorar salários. É isso mesmo. Bem, tá excelente aí. Eu tô aprendendo muito aqui, professor. Tem uma outra questão que também sobre penhora, que era sobre questão de penhora de bem imóvel, né? Que medida que o exequente pode ter, que cautelas que ele pode ter para poder se resguardar quando há uma penhora de um bem imóvel, né, dentro de um processo? Olha, normalmente, quando se tem uma penhora de imóvel, ela pode ocorrer na prática de duas formas. Por um termo de penhora, o executado apresenta a matrícula, o exequente concorda, e aquilo é reduzido a termo ali na Secretaria da Vara mesmo. Ou um auto de penhora, é quando o oficial de justiça faz a diligência para cumprimento. Quais são os problemas que nós temos aí? Normalmente, professor, na hora do leilão, ou no momento de expedir a carta de arrematação, são os embargos de terceiro que aparecem ou até eventuais impugnações à arrematação. São pessoas que não são intimadas quando deveriam ser intimadas. Esse é um cuidado que o credor precisa ter. Se a penhora aconteceu há 4 anos atrás, o processo tramitou em razão dos recursos, importante uma reavaliação do valor desse imóvel para evitar uma questão que envolva uma alegação de preço vil. Né? Uhum. Tem que verificar se esse bem é divisível ou não é divisível. Se trata de bem de família ou não se trata de bem de família. Porque se você pensa na seguinte hipótese, às vezes, né, nós temos aquele imóvel comercial de 2 pavimentos. Embaixo é o imóvel comercial e em cima é a residência da pessoa. Vejam, nós estamos ali diante de um imóvel que é impenhorável por ser um bem de família, mas também penhorável por ser um estabelecimento comercial. Sim. Às vezes nós temos questões que envolvem, principalmente nessas penhoras, só com a matrícula, sem fazer uma vistoria no local. Às vezes ali você tem construções que no momento em que a carta for expedida, o arrematante for lá para tomar, porque ele vai no cartório, faz a transferência, etc., e vai tomar essa posse, os problemas acontecem. Então,
é necessário que o exequente, o procurador, que seja diligente no sentido de verificar essas situações. Normalmente, vem para o processo uma matrícula atualizada daquele imóvel. Verificar exatamente o regime de bens que tem ali, as confrontações que aquele imóvel tem. Se for o caso, requerer uma diligência, se souber de alguma construção. Então, é necessário que o advogado tome cuidado, por quê? Porque o processo já está assim, olha, para pôr a mão no dinheiro, e aí começa toda uma discussão relacionada a isso que eu acabei de informar. Prestar atenção no edital, o edital está tratando dos ônus existentes sobre o imóvel. Nós temos uma discussão, às vezes, quando se trata de imóvel, relacionada aos tributos. O Código Tributário Nacional diz que os tributos vão se subrogar no preço. Mas e se não der para pagar? Ou seja, paga só os exequentes. Nesse caso, o entendimento é de que o credor, que seria União, Estado, Município, teria que executar o devedor, melhor, o proprietário anterior. Porque quem compra recebe sem esses tributos. Mas há jurisprudência que diz que se constar no edital a existência de ônus e que isso é de responsabilidade de quem compra, isso tem que ser respeitado. É uma situação muito interessante. Por isso, na verdade, professor, é como se nós voltássemos lá no início do nosso, quando nós falamos de liquidação. Ou seja, tem que ler, observar e verificar se não há problemas para evitar incidentes processuais justamente no momento de tomar posse. Recentemente, me deparei com uma situação em que foi feita uma penhora de 50% do imóvel, mas não disse qual é a parte. Não verificou se cabia desmembramento, etc. Tudo correu e foi feito o leilão. E agora? 50% do quê, professor? Aliás, esse imóvel é divisível até por um módulo fiscal. Então, quando se fala de penhora de imóvel, são esses cuidados que a parte precisa tomar para evitar incidentes e também prejuízos. Porque até mesmo para o executado pode parecer interessante, mas muitas vezes pode ter ocorrido alguma preclusão no meio do processo, porque não embargou, foi citado por edital, etc, etc. E também ele vai ser prejudicado, provavelmente, por uma preclusão. Entende? Então, são esses os cuidados que são necessários verificar. Por exemplo, o sujeito, o executado é casado, intimar a esposa, certo? Se não for bem de família, se for um outro bem, tem que ver o regime de casamento. Então, essas situações precisam ser melhor analisadas na prática. Tá? Eu já vi muitas situações em que aconteceu exatamente isso que o doutor colocou aí, a falta de intimação da esposa, então a coisa andou, depois de 3 anos, caiu tudo porque não tinha feito a intimação da esposa, né? Até a situação concreta lá o casal já tinha se separado, mas naquele momento ali inicial ainda tinha o direito ali àquele bem, e aí interferiu nisso tudo. Deixa eu prestigiar aqui a nossa audiência, teve uma dúvida aqui que eu achei bem bacana, vou colocar aí para o professor. Fizeram a pergunta aqui, o seguinte, só retomar aqui, Dr. Luiz Carvalho. Okay. Ele colocou assim, professor, se possível, comente sobre a concorrência de penhoras. Uma penhora anterior da Justiça Comum e uma posterior da Justiça do Trabalho. Pode-se falar em preferência do credor trabalhista nesse caso? Nós temos norma no CPC estabelecendo, primeiro, é um critério objetivo. Quem penhorou primeiro tem preferência.
Essa é uma regra objetiva do Código de Processo Civil. Quem penhora primeiro tem preferência. Mas há necessidade de verificar justamente essas questões que envolvem a natureza do crédito. Se é um crédito trabalhista, se é um crédito fiscal, se é um crédito cível. Tá? E aqui, professor, não importa quem vende, a penhora pode ser anterior na justiça comum, como o colega colocou aí. Tem que se respeitar as preferências das classes, certo? Então, o crédito trabalhista tem sim preferência. Agora, o que eu vejo de problemas em termos práticos nisso é que às vezes na mesma cidade tem várias unidades judiciárias, várias do trabalho, né? Se vende um bem e ali tem várias penhoras em todas as unidades judiciárias. Então, vamos deixar uma coisa aqui clara no que se refere à lei. A lei diz que quem dá preferência é a penhora, certo? Não é você averbar que você tem uma ação lá na matrícula. Não é pedir reserva de crédito. Ah, vai ter um leilão lá na vara X. Eu vou pedir reserva de crédito. Se a discussão subir para um Tribunal Regional do Trabalho, me parece que o que vai ser aplicado é a anterioridade da penhora. Certo? Então, mesmo respondendo o questionamento do colega, mesmo que a penhora seja feita na Justiça Comum ou na Justiça Federal, ou comum estadual e comum federal, né, usar o termo técnico, mesmo que seja feito lá, não importa quem vende, a importância está no crédito, certo? Na classe do crédito. Agora, as pessoas precisam ser diligentes. O juiz, por exemplo, da 18ª vara da cidade X, ele provavelmente não está sabendo da alienação do bem lá na unidade Y, lá na Justiça Comum. E precisa ter uma comunicação desses fatos para que o concurso de credores ele seja respeitado, certo? E nós temos também, na prática, muitas vezes, aquela unidade judiciária que diz assim, não, eu vendi, eu vou pagar os meus primeiros, se sobrar aqui eu vou transferir. Veja bem, nós temos uma lei. Essa é a lei diz que outra a dúvida propriedade cruel. penhora. Mas isso cabe ao interessado. Ele é que deve atravessar uma petição lá no processo onde ocorreu o leilão, dizendo, opa, eu tenho aqui a minha preferência, e esse juízo vai responder acerca da legalidade, da ordem de preferência e etc., professor. Então, não importa essa questão da anterioridade da penhora fora das classes, porque se o crédito trabalhista tem preferência, você tem... Na verdade, o CPC perdeu uma oportunidade ímpar, né, professor, de resolver isso, né? Porque se você for pensar em termos práticos, me parece que não é justo 70 trabalhadores de uma indústria, só porque um ajuizou a ação antes e penhorou o bem, levar todo o valor daquele bem se todo mundo era trabalhador ali. Ou seja, Sim. dentro da mesma classe, deveria se aplicar aquilo que ocorre, vamos dizer assim, na recuperação judicial, na falência, ou seja, fazer um rateio, uma divisão. Aliás, isso ocorre muito dependendo do lugar. Dependendo do lugar, o juiz diz, olha, eu vou fazer um rateio aqui. Faz isso. Às vezes são 4, 5 advogados lá na comarca e fica a coisa resolvida para todo mundo. Mas, legalmente, nós temos uma ordem de anterioridade de penhora. Tá? Sim. Primeiro classe, depois anterioridade. Primeiro classe, depois anterioridade, independentemente de quem vendeu. Perfeito. Doutor, estamos chegando no final. O papo está excelente. Faltam só 5. Ah, não acredito. Pois é. Deixa eu fazer as minhas considerações aqui. Eu primeiro quero te agradecer enormemente.
já deixar um convite para a gente estender esse papo para depois, a gente fazer uma outra live. Acho que tem muitas questões bacanas aí para serem discutidas. Gostei muito das suas intervenções, foram excelentes. Eu vou aproveitar a oportunidade aqui para convidar, né, a audiência que está aí assistindo. Eu tenho um grupo no Telegram discutindo sobre o sistema PJ Calc, que vai passar a ser obrigatório a partir de julho, e também um canal no YouTube em que eu estou colocando dicas e tal. Nesse grupo eu consegui reunir já mais de 500 pessoas, e o pessoal tem trazido discussões, dúvidas bastante interessantes lá, e isso tem sido bastante produtivo. Já aproveitando também para comentar que o Dr. Carlos também tem um grupo no Telegram de execução trabalhista, já está crescendo bastante lá, tem muita coisa bacana lá, recomendo o pessoal também que se inscreva. E esse grupo meu do Telegram está na minha bio do Instagram, quem puder entrar lá depois e conferir, vai gostar bastante. E eu também, doutor, estou com um curso de PJ Calc, com lançamento aí provavelmente na próxima semana. Tive umas questõezinhas médicas aí que me impediram de dar continuidade, mas acredito que na próxima semana já deve estar sendo lançado aí. E é um curso que tem a ideia de ir além da mera operação do sistema, né? Discutir as súmulas, discutir de fato ali a liquidação dos cálculos ali, como que isso vai ser feito dentro do sistema. E então é isso. Agradeço mais uma vez a oportunidade e deixo aí um espaço para o doutor falar também sobre o seu livro, né? Fazer a divulgação dele. E já te fazer um convite, não sei se está nos seus planos aí, mas eu acho que o professor podia fazer um curso aí de execução trabalhista, talvez online também, porque a sua didática é espetacular. Pois é, eu fico agradecido com a oportunidade de participar, de esclarecer esse tema que, vamos dizer assim, é muito prático, né? E que nós estamos tendo tantos problemas, principalmente relacionados a esses fechamentos de fórum, né? Eu fico agradecido, espero ter esclarecido, né? O meu livro é de execução trabalhista, curso de execução trabalhista pela LTR. Como eu sempre digo, eu tinha planejado fazer várias palestras por esse Brasilzão e acabou que a pandemia me impediu, mas o livro pode ser adquirido no site da LTR, na Amazon também. Hugo, foi um prazer, viu? Precisando, eu estou à sua disposição. Quanto a esse curso, eu estou viabilizando esse curso de execução, eu estou viabilizando porque eu quero fazer com turmas pequenas, para ter uma dinâmica melhor do que assim simplesmente gravar para disponibilizar. Eu estou pensando ainda como é que isso vai ser feito, né? E espero que dê certo. Foi um prazer, obrigado a todos pela audiência. Boa recuperação aí pela sua saúde, tá? Que tá bom, tudo obrigado. Bem. Um abraço, viu? Então tá, até mais, pessoal. Vai ficar gravado. Vai ficar, me parece que o Instagram está com problema para ficar gravada no Instagram, vai ficar por algumas horas, depois eu vou disponibilizar no meu canal do YouTube, tá? Doutor, não sei se o doutor tiver também o canal, posso te encaminhar? Tá, me passa o link depois que eu distribuo para os amigos. Não, maravilha, beleza. Um abraço. Então tá, pessoal, agradeço aí a audiência de todos e até mais. Tchau, tchau.